O segundo tópico é o tópico de orçamento de uma vaga, que aqui eu quero falar para você um segredo que muitos recrutadores acabam não falando. Normalmente, quando a gente abre uma vaga, a gente já sabe qual é o orçamento previsto para aquela posição. Em 99% dos casos, a gente já tem pré-estabelecido uma faixa salarial que a gente pode pagar para o candidato. Então a gente já sabe que aquela vaga específica ali, a gente só pode chegar de 3 mil a 5 mil reais. Numa outra vaga, a gente pode ir de 12 mil a 15 mil reais. A gente sabe qual é essa faixa, a gente sabe qual é o orçamento que a empresa libera para essa posição. E aí eu sei que a maioria das vagas não divulgam isso para fora. Por que eles não divulgam isso? Principalmente para não ter problema com os funcionários internos e os funcionários ficarem sabendo um do salário do outro. Isso pode dar um conflito enorme. Mesmo assim as pessoas falam, né, dentro das empresas. Então eu particularmente acho que é possível sim você já falar qual é a faixa salarial. E o outro motivo também é para ter um pouco mais de margem de negociação com os candidatos. De uma forma negativa, o que acontece é que muitas vezes os gestores, os profissionais de RH, eles acabam fazendo um leilão para ver qual candidato vai pedir uma pretensão salarial menor para poder pagar esse valor menor e conseguir economizar dinheiro para a empresa. Então é importante que você saiba que sempre que a vaga surgir, já existe um orçamento previsto para a vaga. Então, sempre que possível, se você conseguir antes de uma entrevista, ou então já sabe quem é o recrutador da vaga, manda uma mensagem, pergunta qual é a faixa salarial, qual é o orçamento que eles têm previsto para aquela posição. Por quê? Se for ali um orçamento que está fora da sua pretensão salarial, é interessante que você avalie se faz sentido você investir seu tempo, investir sua energia naquela etapa, naquele processo seletivo. Então eu sempre recomendo que você tente perguntar antes da entrevista sobre a faixa salarial, sobre o orçamento previsto da vaga. Caso você não consiga essa informação antes da entrevista, na entrevista com o recrutador, no final da entrevista, você pode perguntar para ele se você pode mandar essa pergunta depois, ou você pode fazer essa pergunta na hora, para você entender se faz sentido ou não continuar naquela etapa. É muito ruim quando a gente vai avançando em várias etapas do processo seletivo e a gente não faz nem ideia de qual é o orçamento, quanto que vão pagar para a gente caso a gente seja aprovado. Não sei se você já passou por isso. Se alguém já passou por isso, comenta aqui embaixo alguma experiência dessa em relação à pretensão salarial, em relação a passar por várias etapas do processo seletivo e no final não receber o que você estava esperando. Então, por isso que eu sempre recomendo, sempre que possível, pergunte antes das entrevistas, porque a empresa ela já tem um orçamento previsto. Raramente, são muito raros os casos em que o gestor fala, só abre a vaga aí, Rick, que aí no final a gente vê qual é a pretensão salarial da pessoa e a gente paga, só abre a vaga. É muito difícil isso. Normalmente sempre tem uma noção ali do quanto que é possível pagar, o mínimo e o máximo que é possível pagar para aquela posição. Então é importante que você saiba disso, que isso já acontece, por mais que as empresas não divulguem, elas já têm esse orçamento previsto.